Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar da Abergo, né, promovido pelo Comitê Técnico de Ergonomia do Ambiente Construído e Acessibilidade. Né, eu sou Lisandra Vergara, coordenadora do CETACA da Abergo, né, vou me apresentar, me autodescrever e vou passar a palavra para os meus convidados, que já de antemão já agradeço aí a presença, né? Então, eu sou uma pessoa baixa, de pele clara, olhos azuis, cabelos curtos, meio encaracolado, estou usando um batom meio cor de terra, né, um brinco redondinho. Eu desfoquei o fundo, porque estava aqui, meu escritório estava meio bagunçado, então ao fundo tem uma imagem embaçada do meu escritório, né? E é isso, né? Tenho 50 anos, né? Então estou aí na meia idade, passei do 5 para os 50, agora estou numa outra fase, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou passar a primeira palavra ao nosso convidado especial, que vai falar sobre acessibilidade funcional. Então, Ricardo, primeiro só para se autodescrever e depois a gente inicia. Passa a palavra para ti. Boa noite, agradeço, né, bastante aí pelo convite, né, e compartilhar aí meus conhecimentos e coisas que às vezes vejo que ninguém fala, mas que são extremamente importantes, né. Eu sou neto de japoneses, então tenho traços orientais, né, olhos puxados, cabelos lisos, curtos e lisos. Eu estou vestindo um moletom preto e atrás de mim tem estantes com livros, quadros, alguns troféus, prêmios que eu ganhei em relação ao meu trabalho, né, que eu uso como fundo para transmissões como essa. Muito bom, obrigada. Já vai falar bastante aí sobre, né, todo esse teu trabalho incrível. Juliana, pode se apresentar. Juliana também do CETACA, vai fazer mediação, né? Então, passa a palavra para você. Obrigada, Lisandra. Primeiramente, eu quero agradecer à Abergo e ao CETACA por oportunizar esse evento e trazer um tema tão relevante e importante que é a acessibilidade funcional, que está super em alta. Também agradecer ao Ricardo por ter aceitado o nosso convite em participar do evento e compartilhar todo o conhecimento, o vasto conhecimento que ele tem sobre o tema. Bom, meu nome é Juliana, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, lisos na altura dos ombros, uso um óculos de grau redondo, uso fones de ouvido com microfone, visto uma blusa da cor azul, de mangas curtas, e ao fundo tem uma parede e uma porta, estou dentro de um quarto, então uma parede branca e verde, em tons de branco e verde, e está embaçado o fundo, né? Antes da gente continuar, e eu voltar e começar as nossas perguntas e discussões sobre o tema, eu vou passar a palavra para o Antônio, que está fazendo a tradução em Libras, para que ele também possa se autodescrever. Boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome, como a Juliana já falou, Antônio. Sou intérprete de Libras, vivo aqui na cidade de Londrina, aqui no Paraná. Sou uma pessoa da pele... No documento está branco, só que eu vejo como castanho. As pessoas veem a cor castanho, mas no documento está branco, então eu sou branco. Cabelo curto, um pouco calvo, já, os cabelos, a idade já chegando, estou com 46 anos de idade. Não é na idade, já os cabelos já estão se desprendendo de mim já. Atrás de mim tem um fundo verde, tá? Eu sou intérprete de Libras. Muito bom, obrigada, gente, né? Então vamos lá, vamos para o nosso webinar, que hoje promete, assim, eu estou bastante interessada em ouvir, né, toda a experiência que o Ricardo tem nessa área de acessibilidade funcional, voltada para o turismo. Então a gente está aqui hoje para fazer essa. Então eu já digo a todos que estão presentes que podem fazer suas perguntas pelo chat, a gente vai tentando fazer essa mediação, deixando, né, para o final, se possível, a gente puxa, dependendo
né, da conversa, a gente pode trazer antes, então fiquem à vontade para fazer as perguntas, né, através do chat, e eu que tenhamos uma boa, né, um bom webinar. Eu passo agora, né, a palavra para a Juliana, começar a fazer essa mediação, né, e boa noite aí a todos. Obrigada, Lisandra. Vou começar a nossa conversa, Ricardo, com uma pergunta mais básica e conceitual, para a gente ter um conhecimento, um entendimento inicial sobre o tema. Então, eu te pergunto, o que é acessibilidade funcional? A acessibilidade funcional, né, eu meio que criei essa terminologia, se bem que, assim, o pessoal tem entendimento do que é. Quando eu explico, sim, mas eu estou fazendo um trabalho no mestrado, que vai ser sobre acessibilidade funcional em meios de hospedagem. E pelo menos em textos acadêmicos, mesmo na internet, não tem exatamente esse termo. Às vezes tem o termo, mas vai para uma outra questão. O pessoal da tecnologia às vezes usa isso daqui, mas é para falar da funcionalidade do site. Já ouvi isso em setor da saúde, mas que era acessibilidade de chegar até o lugar, assim. Então, não tem conceitualmente isso daí. Então, eu estou, no meu trabalho, eu vou criar isso como um conceito, né? Que, na verdade, existe, mas que não está exatamente definido, né? E que eu pensei nisso observando principalmente leis e normas, que é o que, quando fala em acessibilidade, muita gente vai em direção a leis e normas, vai em direção à BNT 9050, né, que é uma norma para edificações, né? Mas ela é citada em muitos lugares, né? Por exemplo, o trabalho que eu estou fazendo para o mestrado é sobre hotéis, meios de hospedagem. Então, tem coisas ali que não são citadas na 9050, na BNT 9050, tipo uma fechadura, né, uma maçaneta. A BNT 9050 fala de maçaneta, uma maçaneta de alavanca, aquela comum. E as fechaduras de hotéis são com abertura de cartão, cartão de encaixe, cartão de aproximação. E daí, esse tipo de equipamento não é citado. Quase todo hotel tem esse tipo de equipamento. E daí, aquela frestinha para encaixar o cartão, aquilo, para uma pessoa com deficiência, é fácil encaixar o cartão ali, e depois o tempo, porque alguns lugares você tem que enfiar e tirar aquilo muito rápido. Será que uma pessoa com deficiência tem agilidade para fazer isso? E depois que você abre, ele tem um tempo, porque senão ele fecha automaticamente. Então, se ele passar o cartão, tirar, dá tempo de ele pegar e abrir a porta antes dele, antes da tranca fechar automaticamente. Então, veja, só num item tem várias coisas aí ligadas à funcionalidade, né? Então, isso é só um dos exemplos. Então, tem coisas aí que acessibilidade existe, mas às vezes não funciona. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, quando eu fui uma vez num hotel e conversando com o gerente, né, ele falou de um quarto ali que uma especialista em acessibilidade, uma arquiteta, tinha dado um jeito ali, só que depois disso o quarto nunca mais foi reservado, né? E ele não entendia por quê. Falar, então vamos lá ver. Eu fui ver e ela, para dar mais espaço de circulação, ela tirou a cama de casal e deixou uma cama de solteiro. E o quarto, vamos dizer, estava tudo de acordo em relação à norma. Não tinha nada de errado em relação à norma. Mas, eu acho que ela entende de norma, ela não entende de pessoas com deficiência. Porque as pessoas com deficiência, geralmente, elas não vão sozinhas, elas vão acompanhadas. Por necessidade, é um tetraplégico, alguém que precisa de algum cuidado e que precisa ter o cuidador ou um acompanhante ali do lado. Ou por conveniência,
conveniência de você ir com sua namorada, sua esposa, seu amigo, irmão, familiar, e que dormem na mesma cama. Então, o número de pessoas que buscam um quarto single, né, que é um quarto só com uma cama de solteiro, é baixo. Então, não que, vamos dizer, não pudesse, não devesse ter um quarto desse tipo, mas você ter o único quarto acessível com esse tipo, na verdade, em muitos, é melhor você deixar uma cama de casal, e se ele for sozinho, deixa ele dormir numa cama de casal mesmo, né? Então, é um exemplo de que o lugar pode estar totalmente de acordo com as regras, com as leis e as normas, e mesmo assim não funcionar, né? Que vem um pouquinho daquilo que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, né, ficava colocando, né, como lema, nada sobre nós sem nós, e isso eu coloco não só em relação a outros lugares fazem isso também, como a tecnologia, eles têm o UX, né, a experiência do usuário. Então, eles querem saber como é que o usuário ele mexe no celular, como é que ele digita, como é que ele mexe no celular, para facilitar isso para ele. Então, o pessoal deveria saber como é que uma pessoa com deficiência, quais são os hábitos, os costumes, preferências da gente para pegar e projetar a acessibilidade. E que daí eu já fui, por exemplo, em reuniões da BNT e sinto muito dizer, né, a BNT é uma empresa para ganhar dinheiro. É isso. Então, eles fazem... Eu estava num comitê de acessibilidade para acessibilidade em ônibus rodoviários, mas já fui em algumas da 9050 também, né, de atualização. E daí eles marcam um lugar, e até o pessoal estava reclamando, porque só marcava em São Paulo, e pessoas de outros lugares queriam participar, e eles não fazem transmissão online, pelo menos na minha época, no grupo que eu estava. Então, se alguém quisesse participar, alguém lá de Manaus quisesse participar, ele tinha que vir, custear toda a sua passagem, hospedagem, alimentação e participar. Eles dizem que é livre, mas eles também não divulgam, né? Quando estão... Eu dificilmente recebo, né, alguma coisa que, da onde eu estou muito envolvido, que é acessibilidade, alguma chamada para mim, falar, você quer participar da nossa reunião de acessibilidade da BNT? Não recebo, então quase ninguém recebe esse tipo de comunicado. E daí a maioria das pessoas não são pessoas com deficiência, né? Então, falta essa experiência. E na reunião da BNT, a 9050, tinha bastante pessoas dedicadas à acessibilidade, que já trabalhavam há algum tempo, então arquitetos e outros mais, só que, como eu falo, ainda falta esse toque, porque eu via gente com grande experiência, negócio, eles escorregavam em alguns pontos, né, por não ter essa vivência. Não dá para você pegar a coisa tão bem assim. Eu não consigo fazer um projeto, um curso, sei lá, alguma coisa para mulheres grávidas, se não falar com as mulheres grávidas. Eu não sei o que uma mulher grávida passa. Então, eu preciso falar com elas e entender o que elas passam e tudo mais. Então, é mais ou menos por aí. Você trouxe dois temas muito, muito bons, que são as normas e também esse entendimento mais restrito da acessibilidade funcional. Sobre esse conceito mais restrito, que a acessibilidade funcional ela se destina exclusivamente a pessoas com deficiência, na verdade, ela se aplica ao público em geral,
Não só as pessoas com deficiência. Então, ela inclui as pessoas com deficiência, mas também idosos, pessoas com mobilidade reduzida, diferentes habilidades cognitivas e níveis de conhecimento. E aí, a minha pergunta é, qual que é o principal desafio em comunicar e implementar essa perspectiva da acessibilidade funcional para os profissionais e para o público em geral, que estão acostumados com essa interpretação mais restrita da acessibilidade funcional? Na verdade, é para todos, não é? Isso é uma questão cultural, conceitual, porque acessibilidade, quando se fala em acessibilidade, se pensa em recursos para a pessoa com deficiência, geralmente. Mas não, acessibilidade são facilidades. Tem alguns lugares que a acessibilidade é colocada e sem pensar, intuitivamente, assim, né? Que eu falo que esse é o meu sonho o nível que a acessibilidade deva chegar. Tipo, você vai construir um prédio de 20 andares. Ninguém faz um prédio de 20 andares sem um elevador, né? O elevador é acessibilidade, né? Então, não é pensar, será que eu coloco elevador? Se você não colocar elevador, ninguém vai comprar os apartamentos ou escritórios desse lugar, né? Imagina subir 20 andares de escada. Então, isso é colocado automaticamente, né? Agora, outros pontos aí, negócio, o pessoal reluta muito, né? Para colocar, é tudo ainda muito forçado na obrigação, né? Seja por forças de lei. Eu tenho feito também prestado bastante consultoria a empresas de grande porte, né? Multinacionais, que daí são, na verdade, vem o pessoal lá de fora, a matriz lá dos Estados Unidos, por exemplo, que eles prezam muito essa questão e querem que a filial aqui do Brasil também seja acessível. Então, eles forçam, não deixa de ser uma forçada também, que o pessoal daqui também seja acessível, né? Então, eu vejo ainda muito forçado. Eu falo que, mas essa forçada, a evolução acho que é baixa, né? Eu acredito muito mais em as pessoas verem a gente com outros olhos. Então, se o pessoal visse a gente como um consumidor, isso mudaria muito. E não é enganar, né? Não é enganar e fingir que a gente é um consumidor. A gente é um consumidor. E antigamente eu tinha que dar exemplos lá de fora, né? Porque a gente não tinha exemplos no Brasil, mas agora a gente já tem. Então, por exemplo, a gente tem um hotel fazenda, né, no interior de São Paulo, que ele fez um projeto muito grande de acessibilidade, com consultoria e tudo mais, e que a taxa de ocupação desse hotel, que é o número de pessoas que ocupa, né, o lugar em uma noite, é maior do que a média nacional. Então, ele recebe muito mais hóspedes do que a média dos hotéis do Brasil. E, declaradamente, né, o dono, ele fala que o sucesso dele, né, uma vez em um evento eu fiz essa pergunta, né, porque eu sabia meio que dar resposta, mas eu queria ter isso gravado, documentado. Fala qual a importância da acessibilidade no sucesso do seu empreendimento, porque ele ganha muita grana, ganha prêmios direto aí, e ele falou que era a acessibilidade, né? Porque não só a pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência vai acompanhada de uma média de 2 pessoas, então é mais gente ainda. Então, o sucesso dele é muito grande em atender bem, né? A pessoa com deficiência. Outro mercado que eu vejo que também descobriu a pessoa com deficiência como um consumidor é o mercado automobilístico. A partir de, não sei qual virada, mas
eles começaram a ver que as pessoas com deficiência eram um público legal. Então, começaram a estruturar os seus negócios ali. As concessionárias começaram a colocar acesso, rampas, elevadores, banheiros, começaram a treinar o pessoal para atender, pessoal especializados para lidar com você na questão de isenção de impostos na compra de carro zero, né? Muitas autoescolas, despachantes e tudo mais. Então, eles vendem muitos carros para pessoa com deficiência. Eles fazem divulgação em revistas, feiras, eventos, eles investem, eles gastam dinheiro com isso, porque eles sabem que tem retorno, e fazem direito, né? Eu falo que o negócio é fazer direito. Tem gente que faz e reclama, fala, eu gastei dinheiro e não deu certo. Aí você vai ver o que a pessoa fez e tem um monte de erro. Então, será que ele procurou? Será? Não, né? O negócio, com certeza, ele não procurou orientação e fez sem conhecimento, de uma forma muito intuitiva. Então, é preciso lidar como um negócio, né? Você e lidar que isso é uma questão profissional. Você vai fazer uma operação, você não busca um médico, você não vai construir sua casa, você não busca um arquiteto, você não vai colocar um processo, você não busca um advogado. Então, só que quando você vai falar em acessibilidade, o pessoal não busca um profissional, né? E aí também, só para finalizar aqui, que eu vou emendando uma coisa na outra, mas eu vejo que às vezes tem esse problema do pessoal não buscar, mas eu tenho aquele problema do pessoal ser enganado, como eu falei, daquele hotel que buscou, era um arquiteto especialista em acessibilidade, né? Mas então tem muita gente aí falando que é especialista e que tem lugares que eu vi erros escabrosos, assim, que nem um iniciante faria, e que foi feito por um especialista. Então, eu sempre aconselho aos lugares. Você vai contratar uma consultoria, você fala que é um especialista, vai procurar os trabalhos que ele já fez, se ele divulgou isso, ele deve ter comentários de gente aprovando, falando, comentando, falando que foi legal e tudo mais, né? Não acredite isso de forma tão cega assim, né? Porque falar é muito fácil, né? Agora, será que ele entende mesmo? Verifique antes. Exatamente, buscar referências, Ricardo, buscar referências dos profissionais, conhecer os trabalhos anteriores, e após colocar e fazer as implementações de acessibilidade, que tenha uma validação pelo usuário final, né? Que a gente consiga identificar se realmente está acessível ou não. Às vezes acontece no improviso, por achar que aquilo é adequado, e outras vezes por um profissional não tão capacitado. Então, você trouxe pontos muito importantes. Voltando no tópico do hotel, só para fazer um comentário, esse hotel, eu conheci também esse hotel, e eu acho muito interessante que eles têm até o parquinho acessível para crianças com deficiência e mobilidade reduzida, enfim. Eles têm acessibilidade também para as crianças, então é muito bom ver estabelecimentos buscando acessibilidade para todas as pessoas. Então, isso é muito bacana. Tem um comentário aqui do Felipe, eu vou ler para a gente, que a ergonomia participativa precisa da participação dos usuários. Que é interessante o seu ponto de vista sobre os comentários da BNT, e geralmente há técnicos, engenheiros e arquitetos, por exemplo, mas não há os usuários nesses comitês, que é o ponto que você trouxe. Então, por exemplo, faltam pessoas com deficiência, conforme você citou. Então, a gente precisa trabalhar para mudar isso. Né? Às vezes eu falo que não é também jogar culpa só nos lugares, eu acho que falta participação das pessoas com deficiência, o pessoal é muito folgado, o pessoal quer tudo bonitinho e só que, então, fala, vamos trabalhar aí para melhorar isso, né? Então, na questão de um hotel, por exemplo, se a pessoa precisa de alguma coisa
mais especial, uma cadeira de banho, por exemplo. Eu estava num hotel, num resort agora, essa semana, né? E eu uso cadeira de banho, né, para tomar banho. Só que eles tinham vários quartos com acessibilidade. Não era a melhor acessibilidade, mas não é esse o ponto. Só que eles não tinham uma cadeira de banho para cada quarto acessível. Mas e se tivesse um monte de gente? No final de semana, eles disseram que receberam 600 pessoas. E se quase todos os quartos estivessem acessíveis, estivessem ocupados por pessoas com deficiência? E todo mundo nesses quartos precisasse de uma cadeira de banho? Acredito que eles não teriam esse número suficiente. Então, é importante a pessoa com deficiência comunicar previamente, fala, eu sou um cadeirante, vou me hospedar aí de tal dia a tal dia e eu preciso de uma cadeira de banho, para que o hotel possa se preparar, e não ele querer que chegue ali e o negócio esteja lindo e maravilhoso, né? Então, algumas coisas acho que falta um pouquinho da pessoa com deficiência. Eu falo muito também para as pessoas, né, em se manifestarem. Você foi no lugar, você teve problemas, pegue, chame o responsável, pegue e fale para ele, olha, ali estava ruim, ali eu quase caí, precisa melhorar aqui e ali, porque tem lugar que recebe pessoas com deficiência e ninguém reclama. E acho que tá bom, né? Então, ele acaba não fazendo nada. E acontece muito disso, assim, tem gente que vem desabafar, né? Porque é mais um desabafo. Desabafar comigo, falar, eu fui em tal lugar e o negócio estava ruim. Fala, você falou com o lugar? Fala, não, você tem que falar com eles, né? Fala com eles ali, não sei o quê. Então, falta esse tipo de iniciativa. Sim, você me fez lembrar que essa semana, conversando com uma amiga do trabalho, ela visitou um hotel e aí ela teve algumas dificuldades e ela pensou, será que eu falo? Será que eu não falo para o hotel? Será que eu reclamo? E aí ela decidiu formalizar um e-mail e mandou ao hotel, dizendo a experiência dela como usuário, que ela sentiu falta. Com o objetivo de realmente o hotel acatar aquilo, entender e promover as melhorias para que as próximas, porque é um hotel que ela frequenta na rotina dela de trabalho. E ela nunca teve um retorno do hotel, então muitas vezes há reclamação do usuário, mas também a empresa não acata. E aí tem a nossa dificuldade de pensar assim, uma pergunta, né? Como que a gente efetivamente pode sensibilizar e engajar os proprietários e esses gestores de diversos espaços, como você, como palestrante, também deve ter frequentado hotéis, espaços de eventos, ou até dentro das próprias empresas. Então, como que a gente pode sensibilizar o proprietário para que ele possa priorizar algumas adaptações? Muitas vezes as adaptações elas são simples e de baixo custo, né, e fazem uma diferença significativa na experiência do usuário final, e muitas vezes eles não são ouvidos. Então, indo além do que a gente falou sobre o atendimento à conformidade mais superficial das normas, e se atentando mais ao usuário final, especialmente quando ele traz isso e não é ouvido, né? Como a gente pode sensibilizar essas empresas? Bom, sensibilizar eles em ouvir, na verdade, isso deveria ser feito independente de questões de acessibilidade, né? Nos dias de hoje, isso é uma coisa muito ruim, assim, que dependendo do negócio pode virar contra eles, assim, em gente que abre um canal ali em que a pessoa possa reclamar, e a pessoa escreve e o lugar não responde. Isso vai prejudicando a imagem do lugar, porque alguns pegam e apagam o comentário, né? Mas se o comentário ficar lá, tipo, tem gente que vai lá e se ele comentou, tipo, num post do Instagram, porque tem gente que vai e usa isso como um balizador. Será que eu fico nesse hotel? Vamos ver o que o pessoal comenta. E se ele
ver um tipo desse comentário, eu falei, não vou me hospedar nesse lugar. Então, e na verdade, uma mentalidade muito baixa para o negócio, né? Porque em muitos lugares, né, que eu vou, né, por isso que eu nem chamo de reclamação, eu chamo de aconselhamento, porque em grande parte, na verdade, pelo menos a primeira impressão, assim, ninguém fica com ficar chateado, as pessoas ficam agradecidas, né, de que eu faça as observações, que está faltando isso, aquilo, aqui pode melhorar, aqui está bom, e tudo mais. Então, as pessoas acham muito bom que a gente faça isso. Às vezes, não consegue colocar as coisas, né, de forma tão breve, porque também depende do que precisa, a coisa pode ser cara, demorada, e a gente também tem que compreender o tipo de negócio ali. Então, mas, assim, eu vejo que a sensibilização, na verdade, para o negócio, a sensibilização se chama dinheiro. Então, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar grana, você vai lucrar com a gente, então faz na hora. Fala, você quer ganhar o dobro? Eu te garanto, né, que você ganha o dobro, se você colocar acessibilidade. Claro, você vai ter que investir em não sei quanto tempo, você recupera isso e você vai começar a ganhar o dobro. O pessoal faz, né? Só que, quer dizer, teoricamente, né? Mas o pessoal ainda tem resistência, né? Esse case, né, do Hotel Fazenda lá de Socorro, ele é muito conhecido pela hotelaria. Todo mundo conhece ele. E todo mundo sabe que ele ganha prêmios aos montes e ganha muitos hóspedes, muito dinheiro. E por que então você não faz como ele? Então, aí eu não sei responder, né? Trabalho, mas qualquer coisa no negócio é trabalho. Às vezes, uma vez eu fui, né, num hotel e comentei, falei, olha, né, da acessibilidade, ele falou, não vai dar porque a gente já fechou nosso orçamento para pintura das paredes aqui do hotel. O quê? Tudo bem que a gente quer um hotel bonitinho, pintado, mas pintar hotel não é uma obrigação. Acessibilidade é uma obrigação. Então, eles tiram da pauta o que eles têm de obrigação, né, para colocar outras, porque para eles isso não é importante, né? Então, e daí, como é que eles vão sentir isso? Sentir que a acessibilidade faz uma diferença só depois que fazer. Falei, não recebo o hóspede aqui? Claro que não. O hotel não é acessível, não vai receber nenhum hóspede mesmo. Você primeiro tem que colocar, fazer o negócio direito, e daí você sim vai ver que isso valeu a pena. É isso mesmo, muito bom. Às vezes priorizar, né, o senso de priorização das empresas, às vezes também é falho nessa questão de acessibilidade. Bom, temos uma pergunta do Carlos. O Carlos, ele está usando acessibilidade funcional em uma pesquisa sobre bibliotecas escolares. E ele pergunta se faz sentido a abordagem de acessibilidade funcional nas bibliotecas escolares. Em alguns casos, né, eu acho que às vezes quando você fala em acessibilidade, o pessoal vai muito para a questão física, né, de arquitetônica, de objetos, mas eu acho que o atendimento conta muito, assim. Então, a questão de bibliotecas, assim, eu falo que é alguma coisa parecida, vamos dizer assim, com os supermercados. Você tem um monte de produtos ali. Então, vamos dizer que, às vezes, tem prateleiras de
tem 5, 6 andares, e que o produto vai ficar lá em cima, um lugar inalcançável para mim, que sou um cadeirante. Né? Então, para deixar tudo acessível para mim, teria que tirar e deixar só 3 prateleiras, por exemplo. Então, você ia cortar a capacidade do supermercado pela metade. Né? E então, primeiro que acho que o supermercado prefere pagar multa em cima disso, porque a lucratividade dele ia acabar de cair demais. Mas você pode pedir auxílio, né? Então, numa biblioteca, para pegar, pesquisar os livros, então, pedir ali para o bibliotecário, para ele ter o atendimento, ele vir até você, precisar perguntar se você precisa de ajuda, e está disponível a você, porque deixar tudo, né, à sua disposição, né, a não ser que tenha algumas coisas tipo... Porque, às vezes, tem soluções, só que algumas soluções ainda são caras demais. Então, tem soluções, por exemplo, como quando eu morei no Japão ali, e tem em alguns centros de distribuição, assim, que é uma coisa automatizada, assim. Você pegava, deixava a sua bicicleta ali, apertava colocava uma moedinha, apertava o botão, e ele pegava e deixava a bicicleta ali numa garagem ali, numa estante é, uh, dentro de um compartimento ali. Depois, quando você voltava, você colocava o ticket e ele ia buscar ali. Então, vamos dizer que isso é uma coisa também. Você digita ali na tela, eu quero o livro tal. Ele pega e vai buscar o livro para você. Só que imagina, isso já existe. Mas quem vai colocar isso? Isso deve ser um sistema bem carinho, né? Então, tem coisas que ainda ficam, apesar de existir, ficam um pouquinho fora da realidade, mas para a questão de pessoas com deficiência visual, você ter uma lupa eletrônica fazendo ampliação do livro, ou um scanner que transforme, né, o livro em áudio, isso daí já é uma coisa que acho que todas as bibliotecas deveriam ter, né? E que a tecnologia tem facilitado muito, né? Porque hoje em dia, dependendo, só se você precisar de alguma coisa muito específica, né? Porque o pessoal não vai mais para a biblioteca, né? Biblioteca chama Google. Então, a tecnologia para as pessoas com deficiência, e não só pessoas com deficiência, para pessoa com deficiência física, que facilita, né, na mobilidade, você não precisa ir até o lugar. Para pessoa com deficiência visual, você não precisa ter, né, questões de acessibilidade como esses equipamentos, né, desde que a coisa seja... você tenha recursos. Sim, faz sentido. A gente falou previamente, né, antes dessa live, sobre acessibilidade, temos a acessibilidade física, funcional física, mas também a gente tem a acessibilidade funcional no meio digital, e que a inteligência artificial, as tecnologias podem ajudar, mas também muitas vezes podem nos atrapalhar. Então, assim, a inteligência artificial vem crescendo e a gente precisa estar atualizado e acompanhar a evolução dessas tecnologias para garantir a acessibilidade a todos os usuários. E você trouxe a questão da questão visual, e a gente tem uma pergunta da Adriana, que relatou ser monocular, e infelizmente ela não vê acessibilidade para monoculares e deficientes visuais. Então, casa muito com o que a gente estava falando da acessibilidade digital, alguns exemplos que você trouxe, certo? Alguns tipos de deficiência que eu acho que precisa de mais manifestação, né, dos próprios usuários. Tipo, tem um tipo que para mim é praticamente invisível, que são pessoas com nanismo, né? O que se faz para pessoas com nanismo?
aonde se comenta acessibilidade para pessoas com nanismo? Não se comenta em lugar nenhum, praticamente, a não ser, né, por eles próprios, né, a Associação Brasileira de Nanismo, mas quando se fala em acessibilidade, quando o nanismo é abordado? Praticamente nunca, e eles têm as coisas que eles precisam, né? Monocular também, porque às vezes o pessoal desconsidera um monocular. Para ele, o monocular é uma pessoa que enxerga só que com uma dificuldade, vamos dizer assim. Não é uma pessoa com deficiência. Para as pessoas, no geral, o monocular, às vezes, a baixa visão, né, também, que o pessoal fica meio que sem compreender. Como assim você é uma deficiência, tem uma deficiência visual e consegue usar um celular? Então, há muitas questões aí que não ficam compreendidas, né? A evolução, né, da tecnologia que a gente falou ali, tem coisas que, uma vez numa feira de construção, né, equipamentos e tudo mais, eu fui ali em fabricantes de ar-condicionado, né, e perguntei, porque a maioria dos ar-condicionados, né, eles são de controle remoto ou com uma telinha de cristal líquido, né? Mas é tudo meio touch. Você tem que apertar. Você fala, por acaso vocês não têm mais aqueles aparelhos antigos, né? Que você tem que apertar o botãozinho? Fala, não tem mais. Fala, e como é que uma pessoa com deficiência visual, um cego, ele consegue controlar seu ar-condicionado? Aí ninguém sabe. Dizer, não sabe porque não tem solução, né? Então, o meu micro-ondas daqui também é totalmente touch, né? Claro que dando um jeito, né, umas gambiarras, né, o cego, o usuário, ele vai conseguir aprender, fazendo algumas marcações e tudo mais, mas isso não é acessibilidade, né? Isso é o jeitinho dele. Então, muita coisa que surge aí, e isso é fruto da evolução da tecnologia, que tirou parte da acessibilidade. É isso mesmo. Muito bom os pontos que você trouxe. Vou mudar um pouquinho de assunto e trazer a questão do turismo adaptado. Você criou aí o turismo adaptado, já viajou por diversos países, visitou lugares turísticos, ficou hospedados em hotéis pelo mundo. Eu acompanho a sua rede social há algum tempo e sei que você foi para alguns lugares que a acessibilidade não tem uma acessibilidade arquitetônica completa, né? Mas é possível fazer algumas adaptações para acessar alguns pontos turísticos. No caso, não tem a acessibilidade arquitetônica natural completa, né? Tem coisas que não dá para modificar, como, por exemplo, a sua passagem por Machu Picchu, que eu acompanhei nas suas postagens. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência ou alguma outra que você se recorde de visitar esses locais com barreiras arquitetônicas naturais e a necessidade de fazer adaptação para poder visitá-los. Machu Picchu, já visitei há um bom tempo, né? E foi uma coisa de que eu queria me desafiar também e verificar o que tinha. Aí eu vi que tinha uma agência receptiva ali do Peru, que ela foi capacitada, né, por uma associação que inclusive fazia parte dela, né, chama SAT, voltada para o turismo acessível. Então eles foram treinados, mas naquela época era uma coisa ainda rústica, vamos dizer assim. Então eles foram treinados para me carregar, né, na minha própria cadeira, mas eu tive acesso ali aos pontos principais, né? Hoje em dia já tem cadeiras de trilhas ali, cadeiras mais confortáveis para você se locomover, nunca exatamente sozinho, né? Mas
sempre conduzido por alguém. Que, de novo, a gente pode ir naquele negócio. Tem cadeira que sobe escada, né? Agora, quanto é que custa esse negócio, né? Custa muito caro. Então, e ali é um lugar preservado, né? É um lugar tombado. Então, criar acessibilidade, colocar elevadores ali, quem sabe você vai descaracterizar o lugar. Se bem que a gente acho que tem que levar em conta aí algumas coisas, né? E ter flexibilidade, porque alguns lugares, por exemplo, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, ele é um lugar tombado também, né? E a primeira vez que eu fui lá, eu só consegui visitar o térreo, porque o pessoal falou que eles até carregavam o pessoal pela escada, até o dia que aconteceu um acidente e daí esse procedimento foi cortado. E daí na reforma, houve uma grande reforma e foi colocado acessibilidade. Então, nesses lugares aí, a acessibilidade é um processo mais complicado, mas não é impossível, porque às vezes o pessoal tem uma certa resistência, né? De achar que vai destruir o lugar e coisa mais ali. Mas até onde, né? A preservação, porque você está excluindo um monte de gente, não é só pessoas com deficiência, muita gente não vai lá por causa de falta de facilidades, né? Eu dei um treinamento lá para Bonito, e daí treinamento para os guias, né? Eu pensei assim, é um lugar de natureza, um lugar preservado também, e como fazer com que eu consiga ir fazer as atividades? Acho que treinando o pessoal para fazer um bom atendimento. Então, com a ajuda do pessoal, eu conseguia fazer, não vou dizer tudo, mas grande parte das coisas ali, né? Você consegue ficar uma semana fazendo atividades todo dia, mais de uma atividade em cada dia, porque tem muita coisa. E grande parte, você não vai colocar um elevador para subir na cachoeira. O pessoal pega e te ajuda e vai ali, mas para fazer isso, o pessoal precisa estar treinado, precisa entender. E daí eu vi, assim, que muitas pessoas que foram para lá acharam muito bom. Então, não é uma opinião minha, né? Só minha. Eu tinha validação de outras pessoas, né? Falando que acharam um lugar maravilhoso. Então, eu sempre me preocupo, né? Em ver a opinião dos outros e não ficar só na minha opinião. Apesar que a minha opinião leva muito em conta, né, de conhecer o que são a opinião dos outros, então eu já tenho, assim, um, um senso crítico que não fica só em mim. Aliás, quando eu vou ver acessibilidade, eu, de jeito nenhum, foco em mim, vamos dizer assim, porque eu consigo me virar em muita coisa, eu tenho força, habilidade, não sei o quê, então para um cadeirante, vamos dizer, eu penso num tetraplégico ali que tem dificuldade, aquele questão que eu falei da maçaneta no hotel, aquilo lá eu abro sem problemas. Mas e um tetra? Como é que ele faz isso? Então, eu vou para aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Realmente, essa semana que você está no hotel, eu acompanhei você também falando sobre a questão da cortina, sobre a questão do acesso pelo cartão. Então, é um olhar que você tem num todo para dando esse retorno para o seu público nas redes sociais. Então, é bem interessante os seus apontamentos. E eu também, né, falando aí das redes sociais, você é fã dos esportes radicais, porque eu já vi você fazendo rafting, já vi você surfando, nadando com golfinho, nadando com boto, descendo na tirolesa, se aventurando em pistas de obstáculos adaptadas, que é aquela ponte do rio que cai, muito legal também. E aí, você falou um pouco sobre
buscar essas informações, mas onde você busca essas informações para as pessoas que querem também fazer esse tipo de viagem mais aventureira, mas não acham esses locais ou acreditam que não é possível, né, ter esses locais adaptados? Você busca na internet, busca referências com colegas, faz ligações para os locais? Como que é essa busca ativa que você faz para visitar esses locais com mais emoção e aventura nas suas viagens? Aí entra um processo investigativo, né? Você tem que ser um detetive, um jornalista, não sei, mas você tem que buscar. Primeiro, acho que você tem que se conhecer, né? Porque às vezes o que eu preciso não é a mesma coisa que a outra pessoa precisa. Então você precisa saber exatamente do que você precisa, do que você consegue, né? Teve uma vez que eu fui lá para o interior de São Paulo, para Cunha, e só tinha uns chalezinhos muito simples assim. Encontrei um que tinha um banheiro que não tinha box, mas era só isso. Dava para você entrar, não tinha cadeira de banho, não tinha barra, não tinha nada. Aí eu peguei e levei uma cadeira de plástico, né? Eu comprei uma cadeira de plástico dobrável, eu testei aqui se eu conseguia fazer a transferência, né? Eu vi que ela escorregava um pouquinho, botei umas borrachinhas no pé dela, peguei e falei, isso eu consigo fazer. Levei e consegui tomar banho nessa cadeirinha. Agora, isso sou eu. Quem consegue ou está sujeito a isso por questão de conforto mesmo. Falar, conseguir, eu consigo, mas eu quero, né, ter esse esforço, eu quero passear para descansar, né? Então, a primeira pessoa tem que se conhecer, saber exatamente o que ela quer. E daí é ir investigando, né? Então, por exemplo, buscar um hotel e mesmo em alguns hotéis, porque isso é uma questão que eu tenho insistido bastante, né? Que muitos lugares até são acessíveis, só que eles não colocam acessibilidade. Então, tem muito hotel acessível por aí, além de outras coisas, né? Museus, atrativos, seja onde for, que são acessíveis, mas eles não divulgam acessibilidade. Então, você tem que entrar em contato com o hotel e perguntar, né? Acessibilidade, às vezes, se ele der uma confirmação, às vezes eu falo, você tem cadeira de banho? Eu falei, temos, sim, não sei o quê. Eu falei, manda uma foto. Ou eu mando uma foto igual essa daqui, porque geralmente o pessoal compra uma cadeira de banho simples, né, com roda pequena, braços fixos, ou tem gente que pensa que cadeira de banho é uma cadeira de plástico que você coloca embaixo do chuveiro. Então, o pessoal nem sabe o que é uma cadeira de banho. Então, eu investigo mais a fundo ainda, para ter certeza do que eu vou encontrar, né? Então, outras questões, né? Localização, se aquilo lá, vou montando um roteiro, né? Então, é muito a base de investigação. Às vezes, entrar em contato com pessoas ou associações de pessoas com deficiência ali do lugar onde você vai visitar, porque às vezes o pessoal de lá conhece melhor o lugar, já visitou, né, alguns museus e coisas aí que você quer visitar, e o pessoal pode te dar uma orientação melhor pela visão da acessibilidade. Então, é tudo uma questão de investigação, de confirmação. E mesmo assim, está preparado para imprevistos, porque imprevistos acontecem, né? Então, o e se eu confirmei, né, a cadeira de banho, beleza, chego lá, a cadeira de banho quebrou. O que eu vou fazer? Né? Eu consigo me virar com isso, né? Eu já passei por questões assim mais ou menos parecidas, né? Eu falo que eu tomei banho de toalha, né? Porque eu não ia conseguir tomar, agora eu não lembro exatamente, mas eu não ia conseguir tomar um banho
digno, embaixo do chuveiro com uma cadeira de banho. Não sei qual que era a questão, mas eu tomei banho de toalha, né? E daí, agora, tem gente que acha que não se sujeitaria a isso, né? Falar isso, nossa, não. Para mim, não. O negócio ter oportunidade de viajar e não sei o quê é melhor do que ficar aí alguns dias não com uma higiene tão ideal, né? Eu estou disposto a me sujeitar por isso, vamos dizer, caso isso aconteça. Os imprevistos das viagens, né, Ricardo? E eu complemento a sua investigação que você falou que faz, a convidar as pessoas que estão nos assistindo a seguir você nas redes sociais, porque tem muita dica de turismo adaptado para acompanhar. Bom, a gente está chegando ao final do nosso webinar. Vou agradecer aos comentários que foram feitos aqui, a gente vai posteriormente ler todos junto ao Ricardo. Mas a gente tem uma última pergunta do Gustavo. A gente falou sobre acessibilidade digital, falamos sobre as normativas, e ele trouxe uma ABNT 924111 para usar para acessibilidade no software. E ele pergunta se não, para usabilidade, perdão, essa norma aí para usabilidade. E ele perguntou se você conhece alguma norma mais específica para software. E eu engato a pergunta se a norma em si faria todo sentido ou se a gente sempre pensa aí na experiência final do usuário, como falamos sobre acessibilidade física, se também vale esse conceito para digital. Sim, sim. Que a acessibilidade é um campo muito grande, né? Então, você entender de tudo é muito difícil, por isso que é importante ter as pessoas aí em nichos diferentes. É que eu não lembro exatamente o número. Eu sei que tem uma norma nova para acessibilidade na questão digital. Só que eu não sei dizer o número. Quem faz um trabalho muito bom em cima disso é a Web para Todos, né? Então, eles têm o pessoal ali, especialistas né, em computação, são programadores, e são pessoas também entendidas aí na questão da pessoa com deficiência, convivem, fazem projetos, né? Então, eu realmente não tenho assim conhecimento, quer dizer, conhecimento eu tenho, mas é um conhecimento básico, né? Para fazer alguma coisa mais profunda ir para esse pessoal que entende, para os especialistas, né? Para esses para essas áreas. Excelente exemplo, a Web3 também é referência na questão de acessibilidade digital. Muito bom. Vamos partir aqui para os encerramentos. Vou ver se a Lisandra quer dar uma palavra final e também vou passar a palavra para você posteriormente, Ricardo. Estou aqui acompanhando, né? Acho que foram muito interessantes, assim, todas as abordagens colocadas. Agradeço também as perguntas feitas, né? Acho que foi bem bacana para poder ainda, né, explicar e tentar esclarecer cada vez mais. Mas experiências, uma não, né? Experiências incríveis, né, Ricardo? Eu vejo assim que você também ter um canal que pode passar suas experiências para os outros usuários é um importante papel, vamos pensar assim, né, para a nossa sociedade. A gente aqui trabalha na área da ergonomia, está tentando sempre buscar esse esclarecimento, questão da acessibilidade, os vários tipos, né, os vários tipos de deficiências, que a gente tem que estar falando, sim, a gente tem que estar mostrando, porque quem não tem deficiência muitas vezes não tem nem noção das dificuldades que um usuário com qualquer tipo de limitação ele passa no seu dia a dia, né? Então, acho que o nosso papel como pesquisadores, como ergonomistas, né, e como, né, pessoas que estão aí divulgando é muito importante a gente estar sempre aqui discutindo, então eu agradeço novamente, esse bate-papo foi muito bacana, né, acredito aí que a gente tenha
né, esclarecido bastante. Tem algumas ABNTs, sim, que vão direto para a questão dos softwares aí, né, da questão dos sites. A própria lei de inclusão também cita que os sites devem ser acessíveis, né, então a gente tem aí alguns materiais, mas é claro, como o próprio Ricardo falou, né, para entender de forma mais aprofundada, tem que entrar nessas ISOs internacionais. Tem algumas ABNTs aí que também já abordam em específico, não sei se é dessa que estava se referindo, tem a 17060, que é uma norma específica para acessibilidade em aplicativos móveis, que foi lançada em 2022, né? Então, assim, acho que temos aí algumas referências para quem quer, né? O Gustavo que tinha perguntado, entrar mais profundamente nessa parte. É um mundo enorme, né? A gente tem muita informação, mas eu acho que deixou aí um gostinho bacana para a gente poder, né, tá discutindo e falando mais sobre essa questão da acessibilidade funcional. Eu só tenho a te agradecer, Ricardo, por esse momento, tá? Passo a palavra até para ti. Bom, agradeço bastante, né, o convite e ter uma conversa mais evoluída, vamos dizer assim, porque às vezes eu falo de coisa muito básica, né? E acho que, na verdade, o pessoal precisa a ter esses pensamentos mais evoluídos aí, que eu estou chamando, né, de acessibilidade funcional, que às vezes são questões operacionais, né? O pessoal ainda fica muito preso ao físico, né? A parte estrutural, e tem outras coisas, né? O atendimento, a informação, tudo isso leva em conta, né? Como eu comentei ali, não adianta você ter um hotel acessível, maravilhosamente acessível, se no site do hotel não tem informação sobre isso, né? Então não há funcionalidade nisso. Então o pessoal precisa, para mim, o que o pessoal comenta, né, de leis, normas e tudo, para mim esse é o básico. Isso tudo tem que ter. Agora para quem quer trabalhar e ir além, né, precisa ter um conhecimento a mais, assim. Então, eu gosto de trocar muita experiência, né, com usuários. Eu trago também muitas experiências do exterior. Eu falo que as dificuldades da falta de acessibilidade é igual em todo mundo. Só que, às vezes, lá fora, o pessoal tem... já criou alguma solução, já testou, já validou, e então basta a gente copiar, né? A mesma coisa. Citar um exemplo assim, na verdade, o problema é a falta de educação, né, das pessoas, mas o problema é os banheiros acessíveis. Como impedir, né, que as pessoas que não têm necessidade usem devidamente esse banheiro? Tem gente que tranca, né, deixa trancado, mas daí quando você chega, está trancado. Então, às vezes, eu já vi, tá trancado e não tem nenhum aviso. Assim, falar, se você quiser usar esse banheiro... Então, eu achei que o negócio estava ocupado por uma pessoa e fui embora, né? Ou você tem que ter o trabalho, onde é que está essa chave? Você tem que procurar, né? Então, isso é um problema. Na verdade, se as pessoas fossem educadas, não usariam esse banheiro e estaria tudo bem para nós. Mas, então, como lidar com a falta de educação das pessoas? Então, lá na Europa, né, em alguns países, tem o que eles chamam de chave de ouro. Então, é uma chave mestra que você abre qualquer tipo de banheiro acessível, certo? Para você ter essa chave, você precisa... É a mesma coisa de um cartão de estacionamento. Você apresentar que você é uma pessoa com deficiência, que você mora aqui no Brasil, não sei o quê, e daí você consegue essa chave. Se bem que também há alguns problemas nesse tipo de solução, assim como um tipo de solução do cartão de estacionamento, que é o turista, porque isso daí é dado para os residentes daquele país, né? Então, se você é um turista, e uma vez que eu precisei, ainda bem, tinha o pessoal da limpeza que estava ali, eles abriram para mim. Mas e se eu vou em outro que não tem ninguém ali? Eu fico sem banheiro, eu preciso ir no banheiro. Então, como é que faz? Então, às vezes, tem falhas aí. Tem, às vezes, algumas soluções melhores e outras
que você acaba encontrando uns errinhos. Então, ter essas trocas de ideias, né? Aproveitando, então, ali, para vocês me seguirem lá, né? O meu site, como meu nome é um pouquinho complicado, se vocês procurarem turismoadaptado.com.br ou acessibilidade funcional, também vocês vão cair no meu site. De lá vocês encontram o YouTube, Instagram, e de lá tem um material imenso, vasto ali para vocês se pesquisarem, aprenderem, né? E para quem não exatamente quer aprender, mas quer fazer alguma coisa de acessibilidade, né? Tenho minha consultoria, treinamento, cursos, aulas e tudo mais. Daí é só entrar em contato comigo. Muito bom. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Já te sigo há algum tempo, realmente vale muito a pena. Eu aprendo bastante com você e recomendo o pessoal a segui-lo. Queria agradecer, sou fã do seu trabalho. Obrigada por ter participado conosco mais uma vez. Agradecer a participação do Antônio, que fez a tradução em Libras, e a oportunidade da gente ter esse webinar. Lisandra, muito obrigada. E a todos que participaram, se tiverem perguntas, podem deixar no chat, a gente vai respondendo à medida do possível. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todas. Boa noite.